E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos simular os últimos jogos do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver quais jogos são acessíveis para o Vasco ganhar e conseguir fazer ali a pontuação mínima para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco já poderia, assim como o Cruzeiro, ter tido um acesso antecipado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se você pegar o primeiro turno do Cruzeiro e o primeiro turno do Vasco, o primeiro turno de ambos os times foram muito bons. Ali eles acabaram até em alguns momentos oscilando, quem ficava em cima, quem ficava embaixo. Só que o Vasco no segundo turno tá fazendo força para não subir. Parece que os jogadores estão de sacanagem, parece que comissão técnica, parece que direção do clube, todos conspiram pro Vasco não conseguir o acesso, porque não é possível, cara. O Vasco precisava fazer ali o mínimo depois do bom primeiro turno que fez para subir no segundo turno, e o Vasco vem se complicando dia após dia. Agora o Vasco está apenas a 2 pontos do Ituano. Sim, cara, 2 pontos pro quinto colocado, e o Vasco vai jogar fora de casa, um jogo assim extremamente importante contra o Operário, já nessa terça-feira. Já vai orando, já vai pedindo para Deus para iluminar ali o pé dos jogadores do Vasco, para eles acertarem um gol, né, cara? Ilumina o pé do Raniel, meu Deus, por favor, porque difícil. Mas deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Vai fazer sua aposta esportiva. Nessa segunda-feira tem jogo do Botafogo, terça-feira já tem jogo do Vasco. Aposte sempre pelo site da Estrelabet, no primeiro link do comentário fixado. Beleza? A Estrelabet é uma casa de apostas confiável que, se você realmente ganhar a aposta, ela vai te pagar, isso eu te asseguro. Então fica tranquilo, beleza? Bora pro vídeo, campeão. E bom, galera, já estou aqui com o simulador da Série B aberto e nós vamos ver quais jogos são acessíveis para o Vasco conseguir a vitória. Lembrando que a conta feita pelos matemáticos é do Vasco vencer todos os seus jogos dentro de casa e vencer pelo menos um jogo fora de casa para garantir um acesso ali para a Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, o Vasco, se tivesse vencido o último jogo contra o Londrina, estaria muito mais próximo do acesso do que após o empate, né? Após aquele resultado lastimável que muita gente coloca na conta do Raniel, mas acho que a gente tem que colocar sim também na conta do time todo, de um tudo ali como um completo. O Raniel é o principal culpado? Foi o principal culpado, mas também não foi o único. A gente não pode fazer isso. Cara, Vasco e Operário, jogo fora de casa. Se eu não me engano, faz 8 ou 9 rodadas que o Vasco, de forma seguida, vem perdendo o jogo fora de casa. O Vasco não compete fora de casa. O Vasco é um time que já entra em campo derrotado. Mas vamos esperar aí, cara, que o Vasco pelo menos mude de postura. Se for para perder o jogo, que perca, mas tentando vencer, que tente ali amassar o Operário, tente jogar no campo de ataque, porque é o Vasco da Gama e o outro é o Operário. Com todo respeito ao Operário, mas, cara, assim, se você pegar para comparar a história, título, tradição dos clubes, é incomparável. Hoje em dia é um jogo muito disputado, então a gente tem que também saber da realidade. A gente não pode ignorar a realidade. É um jogo disputado no qual o Operário é o favorito, porque o Vasco não ganha fora de casa. Mas sendo otimista, cara, o Operário tá lá embaixo na tabela. O Operário tá lá embaixo brigando contra o rebaixamento. Eles vão entrar comendo a grama? Vão entrar comendo a grama. Mas o Vasco eu espero que entre comendo a grama também. Então esse é, por incrível que pareça, o jogo mais acessível pro Vasco ganhar fora de casa. Então, se a gente simular aqui que o Vasco ganha de 1 a 0 do Operário, por exemplo, e o Vasco vai vencer o Novo Horizontino dentro de casa, eu tenho fé, acredito, porque o Vasco tem um bom aproveitamento dentro de casa. O Vasco pode sim vencer o Novo Horizontino. Sport versus Vasco, aqui é um jogo que eu acredito que o Vasco vai acabar perdendo. Claro, não é um resultado já perdido, mas se perder, tá ali na conta. Aí a gente pega aqui um Vasco e Criciúma. O Vasco tem que ganhar dentro de casa. Se esses jogos dentro de casa, o Vasco não pode deixar nenhum ponto pelo caminho. É ganhar ou ganhar, não importa como. Tem que vencer esses jogos dentro de casa. Se o Vasco quiser voltar para a primeira divisão, tem que ganhar dentro de casa. E os jogadores terão que ser homens de ir fora de casa e buscar também o resultado. Isso vocês estão entendendo, galera. Assim, jogo Vasco e Criciúma, o Vasco tem que ganhar. Aí o Vasco chega na 37ª rodada, tem que ganhar o Sampaio Corrêa dentro de casa. Primeiro que o Sampaio Corrêa não vence fora de casa. O Sampaio Corrêa só ganha quando joga dentro de casa. E o Vasco perde fora de casa, mas só ganha quando joga em casa. Então ali fica meio que equilibrado, né? Fica meio que visível que o Vasco
tem tudo para vencer esse jogo do Sampaio Corrêa. E aí o Vasco chega na última rodada em um cenário onde vai estar no G4, o Ituano ainda pode sim estar brigando por uma vaga também na Série A e teria meio ali que decidir também. Ou então o Vasco já conseguiria garantir mais ou menos o acesso, só que para garantir o Vasco teria que fazer um jogo para empatar no mínimo com o Ituano e assegurar uma vaga no Campeonato Brasileiro Série A de 2022, rapaziada. O Vasco, se subir para a Série A, se o Vasco conseguir o acesso nessa temporada, o Vasco terá um investimento grande para a Série A. Se o Vasco não conseguir o acesso, o Vasco vai ter um investimento bem menor para a Série B, até porque não faria sentido você montar um time galáctico para jogar a Série B. E quais jogadores aceitariam jogar a Série B do Campeonato Brasileiro também? Isso é tudo que a gente tem que colocar na balança, galera. Então assim, o Vasco precisa com todas as forças. Os jogadores precisam se unir, torcida, dirigente. A 777 tem que cobrar os jogadores, até porque eu sempre cresci ouvindo que o Vasco perdia, eu sempre cresci ouvindo que o Vasco era rebaixado, sempre cresci ouvindo que os problemas que aconteciam dentro do Vasco, dos jogadores não jogarem, era porque tinha salário atrasado. Acabou essa desculpa de salário atrasado e continua a mesma porcaria, a mesma sem vergonhice dos jogadores. Mas, cara, tô torcendo, vou torcer até o fim, vou apoiar até o fim, porque independente desses jogadores estarem no Vasco ou não, é o Vasco da Gama, é a camisa do time que eu nasci e cresci amando. Então, não tem outra explicação do que a gente não amar o Vasco. E é isso, galera. Eu vou deixar o link do simulador da Série B na descrição do vídeo. Façam também a simulação de vocês, vejam quais jogos vocês acham que é ou não acessíveis para o Vasco vencer e voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa urgentemente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Vocês curtiram? Grande abraço do Francisco. É nóis e fui!